Olá, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. Mais uma vez aqui pelo canal Evangelho do Reino. O meu nome é Anderson e hoje eu quero passar um conteúdo edificante para a vida de vocês. Mas antes de nós iniciarmos o vídeo, eu quero dizer para você, se você gostar desse vídeo, curte o vídeo e compartilha. E se não for inscrito no canal, se inscreva. E se já for inscrito, veja se o sino de notificação, vocês já clicaram nele, para que quando eu lançar algum vídeo, vocês sejam notificados e não percam os conteúdos. Eu sempre procuro colocar séries de vídeo aqui nesse canal, então ativando o sininho você não vai perder nenhum desses conteúdos. Amém, irmãos? Então vamos para o vídeo. O vídeo de hoje, irmãos, faz parte da série de estudos As Festas de Deus em Nós Hoje. Se você não assistiu o primeiro vídeo e quer entender, eu falo sobre a festa da Páscoa e a festa das primícias. Não, a festa da Páscoa e a festa dos pães asmos. Então eu vou deixar o link para vocês desse vídeo na descrição. Se você não assistiu, quer assistir, vai lá na descrição, vai estar lá para vocês. Hoje nós vamos falar a respeito das primícias. As festas de Deus, irmãos, elas eram 7. A Páscoa, Asmos, Primícias, Pentecostes, Trombetas, Expiação e Tabernáculos. Todas essas festas, irmãos, elas nos servem como pano de fundo para nós entendermos as Escrituras e principalmente o Novo Testamento. E para interpretar o Apocalipse, por exemplo, você já vê que inicia ali o Apocalipse falando das festas. Quem tem o conhecimento das festas de maneira literal e consegue aplicar de maneira profética, consegue ver isso lá no livro do Apocalipse. Então, hoje nós vamos falar a respeito das primícias. O que eram as primícias? As primícias era um momento em que toda a plantação ela já tinha crescido e uma parte da plantação ela já estava maturada. Quando aquela pequena porção estava maturada, ela era colhida. Quando ela era colhida, ela era pegada e levada até o templo. Então, quando aquela pequena porção é levada ao templo e é oferecida a Deus ali, toda aquela plantação ela passa a ser aceita por Deus, porque as primícias elas foram apresentadas a Deus. Então, quando nós aplicamos da maneira em Cristo, nós vemos que Cristo ele foi as primícias, porque Cristo foi o primeiro da plantação a ser colhido e levado até o templo, onde ele está lá agora. Então, Cristo ele foi as primícias, foi levado até lá para que todos nós venhamos a ser aceitos por Deus. Mas agora nós vamos fazer isso de numa aplicação pessoal. Irmãos, quando você está vivendo a sua vida e o pecado ele bate na porta do seu coração, você tem a escolha de você ceder o pecado ou não ceder o pecado. Ou você cede o pecado ou você obedece à voz de Deus que está dizendo para você o que fazer da maneira correta. Quando você obedece à voz de Deus e nega o pecado, naquele momento que você nega o pecado, você está dizendo não para a sua carne. Então, naquele momento ali, está se cumprindo o momento em que Cristo ele diz, lá em um dos evangelhos, ele diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, né, e me siga. Mas quando Cristo ele diz para nós tomarmos a nossa cruz, ele estava dizendo para nós que é para a gente crucificar a nossa carne todos os dias. Então, quando o pecado ele bate a porta do seu coração e você diz não, neste momento você está crucificando a sua carne. Então, assim como Cristo, quando ele foi crucificado, estava se referindo à festa da Páscoa, onde o cordeiro era sacrificado, assim também em nós é. Quando nós negamos o pecado e crucificamos a nossa carne,
obedecendo o que Cristo tinha nos dito, em nós está se cumprindo a festa da Páscoa. Então, quando nós crucificamos a nossa carne, nós negamos o pecado. Quando nós negamos o pecado, está se cumprindo a festa dos pães asmos, que era a festa onde era celebrada, quando eles comiam pão sem fermento, que era retirado do pecado. Então, quando isso acontecia, era celebrada a festa das primícias. Então, agora vamos trazendo para nós aqui, vou colocar as 3. Nós negamos o pecado, festa da Páscoa, crucificamos a nossa carne. E como nós negamos o pecado, ele, naquele momento, ele não está presente. Festa dos pães asmos. E assim como Cristo morreu sem pecado, ele pôde ressuscitar, nessa terceira fase desse processo, que é diário na nossa vida, nós ressuscitamos com Cristo. Então, nós negamos a nós mesmos, negamos o pecado e ressuscitamos com Cristo. O que é ressuscitar nesse contexto de aplicação pessoal? É assim, Deus ele te deu uma ordem. O pecado ele bate à porta do seu coração para que você transgrida aquela ordem de Deus. Então você escolhe obedecer, então você crucificou, o pecado saiu. Então, quando você obedeceu, é Cristo sendo revelado através de você. Consegue me compreender? Então você diz não ao pecado e Cristo ele passa a ser revelado através da sua obediência à palavra, porque o livro de João diz que Cristo ele é a palavra. Então quando Deus ele diz algo a você, é Cristo vindo até você. Então Cristo ele veio até você e quando você obedece, você demonstra Cristo. Então, esse ato de demonstrar, de obedecer, você está revelando Cristo. Então, nesse momento se cumpre na sua vida a festa das primícias. Consegue ver esse ciclo perfeito? Este ciclo, irmãos, das festas em nós, acontece diariamente, acontece a todo momento. É preciso que a gente tenha conhecimento dessas coisas e comece a viver elas nas nossas vidas, para que os nossos frutos, né, apesar da gente, às vezes, muitas pessoas darem frutos sem esse conhecimento, mas quando você tem esse conhecimento, as coisas elas se tornam mais palpáveis e mais, digamos assim, aproveitosas para nós. Nós aproveitamos mais daquele momento, porque nós olhamos para nós e vemos a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos e a festa das primícias se revelando em nós. Então é algo tremendo, é algo que nos edifica, é algo que edifica a casa do Senhor. Compreende, irmãos? O próximo vídeo eu quero falar a respeito da festa de Pentecostes. Então não perca o próximo vídeo da série. Fique na paz, irmãos.